Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ficar em pé. Versículo de número 13 em diante. Versículo de número 13 em diante. Amém? Você crê em milagres? Aleluia. Olha, teve muitas pessoas que viveram milagres nesses últimos dias. Aleluia. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Diga isso comigo, expulsou todos do templo. Jesus expulsou do templo as pessoas. Não é isso que está escrito aí? É isso ou não é? É. Gente, que coisa estranha, né? Jesus expulsar as pessoas do templo. Mas não é o lugar onde Jesus quer que estejamos, que você esteja. Mas aqui diz que Jesus expulsou do templo essas pessoas. Diz ainda, e disse antes, expulsou todos do templo, diz aí a palavra todos, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntou, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Senhor Deus querido, fala ao nosso coração, por meio da tua palavra, leva-nos, ó Deus querido, a entender, compreender a revelação. E entendemos, ó Deus querido, que precisamos também, com muito zelo, buscar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa fome espiritual, a nossa fome, ó Deus, pela vida, que assim venhamos também, Senhor, buscar a Ti, porque Tu és o autor e consumador da vida. Te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é estranho realmente pensar em que Jesus expulsou do templo as pessoas que ali estavam. E a Bíblia diz, é claro, o texto aqui, o apóstolo João declara: expulsou todos do templo. E eu fico imaginando por que ser tão radical. Por que Jesus foi tão radical em expulsar do templo todos? Quem é o Senhor do templo? Os homens ali não estavam entendendo, os fariseus, os doutores da lei,
os religiosos, os comerciantes que ali estavam aproveitando aquela situação, não estavam entendendo, e mais diante daquela ação veemente, eles saíram. Eles deviam ter pensado: olha, o sacerdote mandou todo mundo sair, o sacerdote bravo aí, o sumo sacerdote ficou bravo com a gente fez alguma coisa aí errada e mandou todo mundo sair. Mas não foi o sumo sacerdote, não foram os sacerdotes também. Quem era Jesus? Logo no início do ministério, logo no início do seu ministério, na primeira vez que ele vai a Jerusalém, ele encontra aquela situação que era algo já comum, era o hábito, já era normal aquela situação. Jesus quantas vezes já tinha ido em Jerusalém antes de começar seu ministério, e já tinha visto aquela situação, mas nada fizeram, porque ainda não era o tempo chegado da sua manifestação, de se manifestar ao mundo, de se revelar ao mundo como aquele que é o Senhor do templo, como aquele que é Senhor de todos. Mas quando chegou o tempo, Jesus então, ele não só opera milagres, ele não só diz: vai e seja toda a condenação sobre ti esquecida, perdoada. Jesus não é aquele que simplesmente faz as coisas boas, mas é aquele que também faz as coisas ruins para aqueles que ali estavam. Jesus faz coisas ruins para homens que estão agindo de forma errada. Jesus, ele opera, ele faz coisas ruins dentro da expectativa dos outros. Para aqueles que ali estavam, Jesus estava agindo de forma errada. Para aqueles que ali estavam, Jesus estava agindo de forma completamente louca. Mas não, o que impulsionou Jesus para agir daquela forma? O que impulsionou Jesus para continuar a expulsar aquelas pessoas dali? Uma palavra, 4 letras: zelo. Diga isso comigo: zelo. Algumas coisas podem desencadear a ira de alguém. Alguma circunstância pode fazer com que as pessoas fiquem iradas. A revolta, alguém que fica ali provocando, irritando, que fica ali falando coisas de deboche, de zombarias, e a pessoa então ela fica irada. Há ali um desencadear de ira. Talvez você já tenha ficado, com certeza você já ficou irado por alguma situação. Você já ficou impaciente, e essa impaciência deu lugar à ira, e essa ira te levou a fazer coisas que você se arrepende. Mas não é o caso de Jesus. Jesus, ele não ficou irado por ódio, por mágoa, por ressentimento. Ele não ficou irado por conta de alguma ação contra entender esse mal aí. Só vai passar a mesma coisa. Olha, ele não ficou irado por conta da sua pessoa, com relação a coisas que vieram contra ele, infligindo ali alguma mágoa, algum ressentimento. Não, nada disso. Jesus, ele teve essa ira por conta do zelo, do cuidado. É o mesmo cuidado e zelo que provoca para com a vida das mães o cuidado para com seus filhos. As mães às vezes ficam iradas, toca nos seus filhos pequenos, vai tentar alguma coisa contra os seus filhos, a mãe se ira, ela vai em defesa, ela vai
porque ela tem ali o cuidado do seu filho, então ela vai estar na batalha, ela vai se colocar frente a frente ao perigo, por conta do seu filho, pelo cuidado que ela tem do seu filho. Mesma coisa no mundo animal, os animais, as fêmeas, né? Pensa numa leoa, que ela tem que defender os seus filhos, ela vai cirar, ela vai rugir, ela vai bradar, ela vai atacar, para defender a vida daqueles que pelo instinto ela ama, ainda que seja só instinto no caso dos animais, no nosso caso não, vai muito mais do que instinto. Jesus, ele teve então esse zelo por conta, ele teve essa ira por conta desse cuidado, não só para com aquilo que estava ali, o templo construído, não era propriamente o templo, mas sim as pessoas que vinham ao templo para adorar, para buscar, para receber de Deus uma palavra. Pessoas que ainda não tinham tido uma experiência com Deus, viam aquela situação, então eles achavam que aquilo ali era normal, e não era, e não deveria ser. Jesus está indo contra a normalidade, a prática normal que se habituou a viver dentro daquele lugar, e que estava errado, mas todo mundo não se importava, só Jesus se importou. Só Jesus mostrou que ali estava algo muito enganoso, algo muito errado, que não estava agradando a Deus. Muitas vezes dentro da nossa vida ou dentro da igreja, as coisas que estão sendo feitas há tanto tempo, que às vezes elas parecem ser normais, e esquecemos que essas coisas estão na verdade infringindo a santidade de Deus, atacando a santidade do Senhor. Jesus, em misericórdia, ele fez uma azorrague, um chicote, e ali com aquele chicote, ele fez barulho, e ele então, diz a palavra, olha o texto, primeira coisa que ele faz é expulsar os cambistas, primeira coisa que ele faz é colocar o dinheiro no chão, que é o seu lugar. O dinheiro não tem que estar na mesa, como prioridade, como sonho a ser alcançado e buscado por todos. O dinheiro tem que ser usado para que o nome do Senhor seja glorificado, e não o contrário, usar Deus para alcançar o dinheiro. E é isso que Jesus está mostrando, e muitas coisas que estão acontecendo nos tempos de hoje, a gente tem visto. Essas inversões de valores, essa inversão de busca, essa inversão de desejo, essa inversão de almejar as coisas de Deus mais do que tudo. Mas não era necessário, pastor, aqueles cambistas, não era necessário que ali estivesse aqueles animais. Se fosse assim necessário, Jesus não tinha feito o que fez. Deveria ter outro lugar, deveria existir outro lugar, outra sala, outro espaço. Deveria ter sido providenciado para que aquilo que é prioridade venha permanecer. Aquele espaço de prioridade de adoração e oração deveria permanecer para isso, e não tomar o espaço que é para Deus. Existem coisas na nossa vida que estão tomando espaço da oração. Existem coisas que na sua vida podem estar tomando o seu tempo e o seu espaço para você buscar a Deus. E você paulatinamente começa a entrar numa normalidade que não deveria ser. Não deveria acontecer, mas passa a ser. E isso já não te fere mais. Isso já não te machuca mais. E deveria machucar. Deus me trouxe essa palavra ao despertar, numa manhã em que Ele falou claramente isso. O zelo da tua casa me consumirá. E o zelo de Deus
tem consumido o coração de Deus, o cuidado de Deus por nós, em nos trazer de volta ao altar, em nos trazer de volta para buscar a Ele, como prioridade, em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero pensar com você então rapidamente aí sobre essas coisas, sobre o consumir, o que nos leva, o que nos tem que levar a consumir. Primeira coisa então, querido, o zelo de Deus nos leva a consumir o pecado dentro de nós. O zelo de Deus nos leva a consumir tudo aquilo que esteja fora da consagração a Ele. Uma vez você era consagrado a Deus, um dia você foi consagrado a Deus, um tempo, durante um período você estava ali buscando ao Senhor, caminhando com Deus em consagração. Você continua assim? Ou você diminuiu na sua consagração a Deus? Ou você até mesmo não consegue manter uma vida de consagração, nunca conseguiu manter uma vida de oração, nunca conseguiu manter uma vida de meditação na palavra, deixou a sua experiência genuína para lá, parou de buscar uma experiência genuína, parou os seus alvos com Deus e criou uma religiosidade e se vestiu dessa religiosidade. Porém, essa religiosidade tem prioridades que não são as de Deus. Essa religiosidade não tem uma busca sincera, um quebrantamento verdadeiro e contínuo. Jesus, ele derruba e faz tudo aquilo para trazer o quebrantamento na vida daquele povo, para levar aquele povo a pensar, para levar aquele povo a lembrar da palavra. Os discípulos lembraram da palavra, olha que coisa tremenda, diante daquele barulho todo, daquela situação toda, daquele movimento todo de Jesus, daquele trabalhar de Jesus de purificar o templo. Os discípulos lembraram da palavra. Quanto tempo você não lembra da palavra? Ou melhor, quanto tempo você não busca a palavra para ouvir a voz de Deus? Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Se o seu tesouro é Deus, então você vai buscar a palavra de Deus. Os discípulos lembraram da palavra. Por que lembraram? Porque Jesus fez todo aquele movimento, e aquilo que já era normal começou a ser mostrado que não era certo, que não estava no caminho certo. E é por isso então que os discípulos lembraram e se reportaram então à referência bíblica. Qual a referência bíblica? Vamos lá, Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Um texto onde o próprio Davi coloca esta palavra, e os discípulos lembraram dessa palavra. Alguém deve ter mencionado, e todos então, é isso mesmo, está escrito lá. Para justificar aquele ato louco de Jesus? Não. Mas para justamente ver que Jesus não era louco. Quem eram loucos eram eles, que deixaram as coisas do mundo entrar dentro do templo, dentro do coração, na mente. O mundo está tentando trazer para dentro da igreja as suas coisas, o seu dinheiro, os seus valores, seus princípios, as suas normalidades, o seu politicamente correto. Mas a igreja, ela tem que entender que ela não vive as coisas do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Eu estou no mundo, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a Jesus. E Jesus precisa ser o centro do seu coração.
te levar realmente a lembrar da palavra, é fundamental fazer com que você ache na palavra sentido para voltar à sua santidade a Deus, voltar à sua busca para com Deus. Lá também Josias, não precisa abrir não, Josias ele teve uma experiência tremenda lá, de avivamento, e ele levou o povo a buscar este avivamento, e quando então eles abriram o templo, e foram limpando as coisas que estavam ali, e a casa do Senhor virou mais um depósito, um galpão para se guardar um monte de coisas que ninguém mais queria, e ali então foram limpando o templo. Sabe o que acharam perdido dentro da casa do Senhor? A lei do Senhor, os pergaminhos, porque ninguém mais tinha os pergaminhos, ninguém mais buscava os pergaminhos, ninguém mais lia os pergaminhos para a congregação, e aí encontraram os pergaminhos, e Josias entendeu que eles estavam grandemente em pecado, por terem abandonado a palavra de Deus, e corrido atrás de vento. Diz o texto em 69, Salmo 69, versículo 9: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isto mesmo me tornou em afrontas, pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Ele está falando de tudo que lhe veio, porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Quem tem zelo pelas coisas de Deus, vai trazer sobre si injúrias, afrontas, vai trazer sobre si a incompreensão de muitos, e muitos que estão às vezes dentro da igreja, e alguns até que são líderes. Porque quanto mais você buscar a Deus, tanto mais você vai irritar o diabo e o sistema mundano. Quanto mais você quiser viver a palavra, tanto mais você vai trazer sobre si perseguição, mesmo que seja aquelas mais brandas. E você vê aí hoje em dia nas redes sociais um tanto de gente que tem zelo pelas suas coisas, pelas suas crenças, mas quando um servo de Deus, que foi criado no Evangelho, que aprendeu a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, só o fato de colocar Jesus numa faixa para destacar o nome de Jesus é recriminado. Ou como muitos agora, atletas olímpicos, que vêm de família evangélica e têm uma educação cristã. O mundo não gosta, gostaria que eles falassem somente o que é necessário dentro do esporte, mas eles não. Os que são mais ousados glorificam a Deus, falam que acordaram 3 horas da manhã para orar, que se prepararam espiritualmente, não só fisicamente, e porque se prepararam espiritualmente, também estavam bem emocionalmente, mentalmente, tinham saúde mental. Muita gente está perdendo saúde mental, porque perdeu, ou está perdendo, algumas coisas que são princípios espirituais, princípios da palavra de Deus. Essa palavra mantém a nossa saúde mental, diante de tantas coisas. Olha o que diz aqui, olha: eu chorei, eu jejuei, diante de tantas afrontas. Quanto a mim, versículo 13, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Ou seja, diante de tantas coisas que tentam me vir para me abater espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, eu me mantenho em oração. Eu vou me deixar consumir pela oração, eu vou me deixar consumir pela busca em Deus e a Deus. É necessário, irmãos, que você esteja pronto para chorar diante de Deus, para jejuar.
É necessário que você esteja pronto para buscar este se consumir a sua gordura, consumir o que está em excesso na sua mente. Deixa ser consumido pelo fogo de Deus. Esse fogo que te leva então ao arrependimento, a essa lembrar da palavra e que te leva ao arrependimento. Também esse zelo de Deus tem o propósito de te levar a crer. No último versículo que nós lemos lá de João capítulo 2, versículo 17, se não me engano, diz aí que depois disso eles também voltaram a lembrar. Lembraram-se, né, de tudo que Jesus falou. Capítulo 2, vamos lá de novo, versículo 22, quando Jesus ressuscitou, só depois que Jesus ressuscitou, tem coisas que Jesus fez, que eles não entenderam, e só entenderam depois que Jesus ressuscitou, depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Tem coisas que os discípulos não entenderam na hora, e tem coisas que você vive a vida cristã, que você não vai entender, mas você vai entender depois. Jesus vai mostrar, Jesus vai revelar, Jesus vai fazer você se lembrar. E então eles se lembraram, os seus discípulos se lembraram do que ele dissera com relação: destruirei este templo e reerguerei em 3 dias. Ele estava falando da sua ressurreição, morte e ressurreição. Isso já era 3 anos e meio praticamente, 3 anos antes de ser crucificado, antes da sua ressurreição. Ele começou então a predizer o que iria acontecer, 3 anos antes. A primeira vez que ele então faz esse tipo de declaração, depois ele faz mais 2 vezes. Agora então, os discípulos se lembram do que Jesus falou. Primeiro eles lembram da palavra, e isso os leva a se arrepender e ver que aquela situação não é uma situação correta. Agora então eles se lembram do que Jesus falou, e eles creem na palavra de Jesus. Não é isso que diz o texto? Creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Diga então, meu irmão, eu creio na Bíblia. Amém? Olha, existem coisas neste mundo que estão aí, e que outras coisas que vão vir, que vão tentar vir contra você, contra a sua fé, contra os princípios cristãos, contra os princípios da palavra. Vamos falar da palavra, né? Porque às vezes fala cristão, pensa que é coisa que está fora da Bíblia. Não. Tudo que está na Bíblia são princípios cristãos, princípios de Jesus para a sua vida. Revelações que vão aí durante séculos e séculos até chegar ao sua ápice, onde Jesus declara: amai uns aos outros como eu vos amei. E assim então você vai ver que esses princípios da palavra, princípios de Jesus, princípios cristãos, portanto, vão ser atacados, estão sendo atacados de todas as formas, para que você pense que é normal, que o que o mundo está vivendo não está ofendendo a santidade de Deus, e que vai trazer sobre si a ira de Deus, que é o zelo de Deus. Que o que as igrejas estão vivendo, e que acha: não, isso não tem mais jeito não, isso é normal, acontece aqui, acontece ali, aconteceu lá também, acontece em todo lugar, pastor, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito? Então você está dizendo que não tem mais jeito de ser salvo? Porque para ser salvo é com grande renúncia, é perder a sua vida. Isso é renúncia para poder receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus disse isso, e parecia até loucura, mas não era não. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser ganhar, melhor, né? Quem quiser ganhar a sua vida, irá perder. Parece alguém que falou isso mais ou menos, né? Mas era em outro sentido. Jesus, com toda a sobriedade, disse: quem quiser perder, ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida em amor a mim,
por amor a mim. Não é para qualquer coisa, não é para outra coisa, não é para outras situações. Quem perder a sua vida por amor a mim, esse irá ganhar. E nós deixamos tudo, deixamos nosso pai, nossa mãe, nossa família, deixamos nossas casas. O que vai ser de nós? Todo aquele que deixar pai e mãe, bens, que fizer renúncias, receberá, já neste mundo, 100 vezes mais, e no vindouro, a vida eterna. Você está disposto a renunciar o que você gosta? Você está disposto a renunciar os seus ideais, seus pensamentos? Eu tive que fazer renúncias, todos nós temos que fazer renúncias. Quando eu me converti, eu não precisei fazer muita renúncia, porque a alegria foi tamanha, o amor que eu senti por Jesus foi tamanho, e o amor dele por mim, que eu senti, foi tamanho, que para mim era muito fácil. Foi fácil para que eu deixasse o heavy metal, foi fácil para eu deixar aquelas jaquetas com os dizeres de Iron Maiden, AC/DC, foi fácil para mim queimar os... Vou declarar a minha idade, né? Os discos, né? Desmagnetizar as fitas cassetes, apagá-las, sem dor no coração, sem uma lágrima, porque tudo aquilo ali não tinha mais sentido nenhum. Eu só queria. Você pode achar que isso é loucura, é radicalismo, é fanatismo, mas não era. Era a forte atração do amor de Deus, que nos leva a querer somente Ele, 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 Ele. E eu só queria isso, só queria louvar a Deus, adorar. Eu não queria mais ouvir outro tipo de música. Eu não queria mais dançar, eu não queria mais dançar música romântica. Eu não queria mais para os encontros com os amigos, os outros adolescentes lá. Eu deixava o vôlei, que era uma das minhas paixões. Eu deixava o vôlei. Aliás, fiquei um bom tempo sem jogar vôlei. Morri para o vôlei morreu para mim, para que eu pudesse estar evangelizando às tardes, para que eu pudesse estar na igreja ensaiando musical, e que eu não gostava, era aquele negócio lá de coreografia. Não gostava não. Não gostava, porque eu errava demais. Cantar então, pior. A dirigente dizia, só a segunda voz, tira. Não é assim. Ela tinha um trabalho tão grande comigo, coitada, Solange. Porque eu começava a querer cantar, e eu era totalmente desafinado. Até hoje sou, né? Vocês me toleram. Mas é verdade, eu estava lá cantando, louvando, e olha, tinha hora que eu esquecia. Não tinha jeito não, o pessoal tinha que me tolerar também, né? Não tinha jeito não. Ou então a unção de Deus vinha, e tudo aquilo que estava desacordo se regularizava por milagre de Deus, porque era a dependência de Deus. E naquela apresentação do congresso, onde dentro daquela coreografia a gente girava os braços, irmãos, olha, é algo tremendo, parecia quem estava voando, parecia que a gente não estava na terra, a gente estava no céu mesmo, porque era uma alegria, um regozijo. Então eu não tive dificuldade para fazer algumas renúncias nos primeiros anos da minha conversão. Eu deixei e acabou. Assim como também creio que muitos outros, como Daniel Bryan, no século XVIII, esse homem converte aos 21 anos de idade, e ele radicalmente começa a buscar a Deus com todo zelo e amor. Em 4 anos de conversão, ele entra para o seminário. Melhor, em 4 anos ele já começa a pregar para os índios, já começa a levar a palavra de Deus para os índios. E esse Daniel Bryan, ele começou a ter problemas sérios de tuberculose, e tossia sangue, mas ele não deixava de orar e buscar a Deus, não deixava de
evangelizar, de falar para as pessoas de Jesus. Ele lutava com Deus todos os dias, e ali ele orava. Onde ele orava? Ele orava nas florestas, ele orava em qualquer lugar, ele buscava se exilar em Deus nos momentos das suas piores dores. E eu ficava me perguntando, por que ele não pedia cura? Por que ele não pedia cura? A gente pensa dessa forma, mas a verdade é que Deus queria trazer naquele momento, naquela história, naquela época, queria trazer um outro tipo de impacto. Eu quero ler para você o que ele fala, o que ele declara em um dos seus diários. Em um dia, ele declara o seguinte: separei este dia. Ele não fala separei 20 minutos, meia hora, 1 hora, não. Ele diz: separei este dia para jejuar e orar o dia inteiro. A igreja do século 21 não tem mais Daniel Brahmi, não tem mais Daniel Nash. Talvez você nem saiba quem é, procure saber. Não tem mais aqueles homens que oravam 2, 3, 5 horas. Para mostrar minha alma diante de Deus, para a doação da graça divina, especialmente para que todas as minhas aflições espirituais e angústias interiores sejam santificadas em minha alma. Olhe bem, ele queria que as aflições que ele passava o levasse a ser cada vez mais santo a Deus. Minha alma sentia dor ao pensar em minha esterilidade e mortalidade, que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia sozinho na floresta, com os mosquitos, com as situações ruins que tem na floresta, né, para a gente. Ele não estava nem ligando para isso. E lá derramei minha queixa a Deus. Que Deus me permita viver para a sua glória no futuro. E esse homem impactou com 8 anos de conversão, impactou tão tremendamente, que Jonathan Edwards escreveu a biografia dele, e que foi o livro mais publicado de Jonathan Edwards, republicado até os dias de hoje. E Jonathan Edwards foi aquele homem que falou, né? Os pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma pregação lida, que depois de pregar, toda a igreja estava de joelho pedindo perdão a Deus. Hoje, será que a igreja não se ajoelha mais para pedir perdão a Deus? Pelo zelo que está consumindo no seu coração? Pelas coisas que são normais, aparentemente acham que são normais, mas na verdade estão ofendendo a santidade de Deus. Será que eu não ofendi a santidade de Deus? Será não? Quantas vezes eu ofendi a santidade de Deus? E isso não doeu o meu coração? Isso não me levou ao arrependimento, não me levou à fé, não me levou a esse total entrega na oração, para que eu pudesse então se tornar um adorador que adora em espírito e em verdade? Será que nós estamos gastando às vezes realmente tanto tempo com tudo e nenhum tempo em orar? Quem não ora não está conseguindo viver a vida de intimidade com Deus. Quem não ora não está vivendo a vida cristã como tem que ser vivida. Pastor, eu não consigo orar. Então se converta. Jejue 3 dias direto. Faça como os ninivitas. Jejue 3 dias direto. Eu vou morrer. Se morrer, vai para a glória. É melhor morrer sendo salvo do que viver 100 anos e ir para o inferno. Daniel Brahmi
viveu somente 29 anos, morreu. Mas a vida dele impacta até o dia de hoje, no meio daqueles que buscam a Deus, no meio daqueles que têm interesse em se santificar a Deus mais, e não simplesmente viver uma vida dentro do templo, porque pode ser que um dia Jesus chegue e te expulse do templo. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Irmãos, é com muito amor que eu tenho certeza que é com muito amor que Jesus traz essa palavra para você. Eu não esmiuçei muita coisa. Eu não detalhei muita coisa. Mas eu sei que você sabe. Se você não se consumir de dor, não se consumir por dentro, em dizer para você mesmo: eu não posso continuar o mesmo, eu não posso permanecer o mesmo. Deus, e aquele brado de libertação, aquele grito da alma, aquele chorar da alma, dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Daniel Nash tinha tanta vontade da glória de Deus, eu tenho certeza que este homem recebeu tanta glória quando ele foi chamado. Ele recebeu um peso de glória tão grande, porque o sacrifício dele, a entrega dele, e continuar pregando para os índios americanos, mesmo com toda a enfermidade, e as pessoas poderiam estar dizendo: vai se tratar, vai cuidar de você. Ele disse: não posso, porque essas almas estão indo para o inferno. Ele deixou a sua vida nas mãos de Deus. Ele amou mais aqueles homens que ele não conhecia do que a si próprio. Onde estão tais homens jovens? Onde estão aqueles que receberão a coroa da vida por terem se entregado à obra de Deus, mesmo que com dor, sofrimento, mesmo que diante de total renúncia? Eu não gosto. Irmão, eu tive que comer coisas que eu não gostava. E ainda como se tiver. Você sabe muito bem. Vocês já me compreendem. Mas se eu chegar numa casa em que me oferecerem algo que eu não gosto, eu tenho. Não importa. É só falar, não. Tem coisas que não podem ser ditas. Assim é também a sua vida. Tem coisas que você não gosta, mas Jesus quer que você seja e faça. Jesus quer que você renuncie. Irmão, nós temos um culto no domingo. Praticamente nesse período de pandemia agora, você vem um culto na semana. E ainda aqueles que não vêm a um culto na igreja há muito tempo.
Eu quero dizer para você que está com medo da Covid, esse medo é do diabo, não é de Deus. Repreenda esse medo e venha para a casa do Senhor. É uma ordem de Deus para a sua vida. Nós temos aqui senhoras de todas as idades, graças a Deus, com todos os cuidados, estão aqui, e graças a Deus não contraíram o Covid. Pastor, e aqueles que contraíram? Domingo que vem a gente fala algumas coisas sobre isso. Fique de pé. Em nome de Jesus. Deus te chama, querido, para assentar-se com Ele no trono. Mas antes de você chegar lá, Ele diz: ao que vencer, darei que se sente comigo no meu trono, como eu me assentei no trono do meu Pai. Mas para se assentar com Jesus no trono dele, tem que ser vencedor. Vencer o quê? Vencer a sua natureza, vencer sua falta de interesse, de busca, de quebrantamento. Vencer essas coisas que aparentemente são normais. Eu quero ser um crente normal, eu não quero ser um crente radical, eu não quero ser uma pessoa desmiolada. É isso que você pensa? Então Jesus era desmiolado também, né? Não, eu quero ser como Jesus, eu quero imitar Jesus. Eu quero voltar a ser louco por Jesus. A igreja precisa voltar ao seu primeiro amor, sim. Porque essa pandemia só está revelando muitas vezes a nossa natureza. Nossa natureza mesmo, nossa natureza de adâmica, de pobres espirituais, de cegos e nus. Arrependa-te. Deixe Jesus colocar o colírio nos seus olhos, te dar vestes tremendas e gloriosas. Deixa Jesus, querido, trazer a cura para a sua alma, para o seu espírito. Põe a mão no seu coração. Ore. Olha, eu vou pedir que você se ajoelhe melhor. Não tem jeito não, irmãos. Se ajoelhe onde você está. Ou quiser vir aqui à frente, venha. Quer vir aqui à frente? Venha aqui à frente se ajoelhar. Se houver possibilidade, mantendo o distanciamento. E nesta hora, se entregue a Deus. Se entregue ao Senhor. Diga para Deus: Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu deixei a tua casa. Eu deixei o santuário do Espírito Santo, que é o meu corpo, a minha alma, ser invadida por cambistas, por todo tipo de animais. E me dei justificativas de que isso tinha que ser, de que tinha que ser desta forma, tinha que ser desta maneira. Não, olha, jovens que aqui estão, Deus te chama a uma vida de profundo quebrantamento, a uma vida de profunda entrega. Jovens que estão aqui, vocês precisam nadar contra a correnteza deste mundo. Eu admiro os jovens de hoje, cristãos, cheios do Espírito Santo, porque a renúncia que eles fazem é muito maior do que a minha geração. É muito maior a sua renúncia hoje
E a sua entrega hoje, ela tem muito mais peso de sacrifício do que as gerações passadas. Quando você se dobra diante de Deus e ali gasta 20, 30, 1 hora de oração, quando você jejua, quando você limpa a igreja, quando você fala do amor de Cristo, o seu sacrifício é muito maior nos dias de hoje. E você trará sobre si também, óbvio, uma luta, mas nenhuma luta você vai estar sozinho. Jesus vai estar com você nessa batalha, como Ele esteve comigo todos os momentos da minha vida. O zelo de muitos tem sido inspiração para você, jovem. Eu gostaria que você se esperasse em pessoas zelosas dentro da obra do Senhor. Se espelhe, busque exemplos bons, busque se estimular pelo zelo que outros têm pela casa de Deus. Não procure exemplos que não dão em nada, exemplos que te levam à vida normal. Faça como o apóstolo Paulo declara: porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. E então ele diz: e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O vosso zelo pela obra de Deus, o vosso zelo por servir a Cristo, o vosso zelo em resistir às ofensas, em não dar lugar às trevas, não dar lugar ao pecado, o vosso zelo na santidade do Senhor tem estimulado a muitíssimos. Assim como Daniel Brahme pode estimular os jovens hoje, como Daniel Brahme e tantos outros jovens e homens de Deus e mulheres de Deus, anônimos, líderes, como Samuel Mores, que queria tanto pregar a palavra de Deus, mas Deus o levou como primícia na sua juventude, e não deu tempo para ele terminar o seminário e voltar para a África, para o continente africano, pregar a palavra às suas tribos, a tribo dele e as outras tribos. Mas com a morte de Samuel Mores, sentado numa poltrona, ele foi chamado à glória, sem dor, sem sofrimento. Deus levantou dezenas, se não centenas, de missionários que viam o testemunho dele, que viam o zelo dele, que viam o amor e o desejo dele se pregar a palavra. E muitos jovens seminaristas se entregaram para serem missionários na África, no continente africano, como Hudson Taylor e tantos outros homens, que poderíamos passar aqui a tarde toda falando sobre eles, enquanto a nossa memória ajudar. Tantos e tantos e tantos. O mundo clama para que hajam tais jovens. O mundo clama para que volte esses jovens. As pedras estão clamando o nome desses homens do passado, para que outros também sintam o chamado e digam para Jesus: Jesus, eis-me aqui, eu quero viver totalmente para a tua glória. Oh, tantos sacrifícios que os músicos fizeram pelas suas músicas, pelos seus acordes. Quantos atletas renunciaram tudo. Quantos renunciaram casamentos, deixaram de se casar para se dedicar a uma profissão. Foi escolha deles.
quando então alguém faz isso para Jesus, é recriminado, é bombardeado de todas as maneiras, com críticas. Não, irmão. São homens e mulheres de que o mundo não são dignos, porque eles são homens e mulheres que amaram o Deus de toda a glória com todo o coração, com um zelo tamanho. Peça a Deus: Deus, me dê zelo pela tua casa, me dê zelo pelas coisas do Senhor, me dê zelo, traz de volta o zelo no meu coração em buscar a Ti, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta, ore nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Zelo pelo ministério que Deus te colocou, zelo em colocar as mãos no arado e fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero voltar para o ministério que Deus me chamou. Volte, ore, jejue, entre em batalha, separe um dia de oração e jejum, e o Senhor vai te responder. Aleluia, aleluia. Você no seu lugar, ore, continue orando, não saia da presença de Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero ganhar almas para Ti, Jesus. Eu quero ler a Tua palavra e me deleitar nela. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a presença de Deus, vamos para a casa de Deus. Quantas pessoas estão se perdendo no mundo, na bebida, quantos jovens se perdendo numa vida vazia, sem sentido. É hora de você dizer para Deus: Deus, eu quero que o meu zelo venha atrair muitíssimas pessoas, estimular muitíssimas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, vem Espírito Santo. E o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.